A maioria das pessoas acredita que um mindset de elite é apenas motivação, mas a verdade é que mentes inabaláveis, elas são construídas sobre a habilidade técnica de checar fatos. Se você não domina a fonte da sua informação interna, você acaba virando refém de emoções como ansiedade, estresse e raiva. Hoje eu vou te mostrar como usar o modelo ABC, que é a técnica de regulação emocional da DBT, para ver a realidade como ela é e não como o seu mundo interno quer que ela seja. Uma pessoa preparada e com uma mentalidade de elite entende que emoção sem fato é ruído. Gente, eu passei um tempo estudando psicologia baseada em evidências e neurociência, e elas confirmaram coisa que um filósofo dizia lá no século XVII, que é o Spinoza. E ele falava que nossos pensamentos alteram a química do nosso cérebro e nossas emoções. Eu não estou falando aqui sobre pensar positivo, aquela coisa genérica. Eu estou falando de uma estratégia de regulação emocional que foi desenvolvida pela doutora Marsha Linehan, que separa fatos de interpretações e crenças antigas que a gente traz lá da infância. Existe um erro comum, uma distorção cognitiva, que faz com que você jogue lenha na fogueira de sua própria raiva, por exemplo. E eu vou te mostrar exatamente como parar isso usando 6 perguntas práticas. Gente, isso não é papo de coach, eu não vou falar nada aqui sobre como vencer na vida e tal. Eu vou te ensinar a pensar bem e, consequentemente, a sentir bem. O que eu tô falando aqui é de cerca de 47% das horas que você tem na sua vida. Porque 47% das horas em que você tá acordado são gastas pensando no que está acontecendo, no que deixou de acontecer. Isso significa que quase metade da sua vida você está vivendo dentro da sua própria mente. Então, quando eu digo que o que você pensa influencia na sua vida, é isso que eu estou dizendo. É que 47% da sua vida tá aqui. E a primeira coisa que você precisa entender é não necessariamente por que você pensa, é o que está acontecendo. E se você entende isso, você consegue, na sua realidade, diminuir sentimentos como estresse e raiva. E como que a gente faz isso? A gente vai usar o método ABC, que é uma forma de entender os pensamentos que criam emoções. Muitas vezes, não é o que acontece que nos faz mal, mas sim a interpretação que a gente tem sobre o que acontece. E esse método, ele tem 3 passos, que é A, o acontecimento, o fato bruto, o que realmente aconteceu. Por exemplo, alguém não respondeu minha mensagem, isso foi o que aconteceu. B, que são as crenças e os pensamentos, os beliefs, que é a interpretação que você tem do fato. Por exemplo, olha, alguém tá me ignorando, não gosta mais de mim. Isso não é o que aconteceu, essa é a sua interpretação. E C, a consequência, a emoção que surge da sua interpretação. Por exemplo, se você pensar assim, você vai ter tristeza, sentimento de rejeição e raiva. Essa técnica de checagem de fatos, ela vai servir para a gente intervir aqui no ponto B e garantir que o seu pensamento ele seja baseado na realidade e não em suposições. E aí isso, consequentemente, vai ajudar você a regular a intensidade da emoção lá no ponto C. Então, o que você vai fazer? Você vai identificar e nomear a emoção. Tô com raiva, tristeza, identifica e nomeia. E dá uma nota de 0 a 100. Por que você vai fazer isso? Porque quando você diz, eu tô com raiva, e ela tá muito intensa, então ela tá 90, você traz pra consciência o seu sentimento. A dor da rejeição, gente, por exemplo, ela é uma das experiências humanas mais dolorosas que as pessoas vão viver. E validar que você sente essa dor é importante. Porque a dor tá ali. Só que a gente vai mais a fundo. E a gente vai verificar a intensidade dela, que, por exemplo, ali na raiva a gente deu 90, e ver se essa intensidade condiz com o fato real. Então fez isso? Nomeou e deu intensidade? Agora, a gente vai checar o fato que fez esse sentimento tá ali. E como que a gente faz isso com aquele mindset de elite? Para fazer isso, você precisa descrever a situação, sem julgar. Descreve a situação crua, com os dados reais, tá? E depois descreve o seu pensamento sobre a situação. E aí sim a gente vai checar os fatos. Exemplo aqui, a situação é essa. Você marcou de correr com a Ana às 9 da manhã. Ana chegou 9h30 e não avisou. Isso pode vir de um pensamento disfuncional, que é o que você sente, que você vai pensar assim, ó, eu marquei 9, ela chegou 9h30 e não me avisou. Você vai pensar assim, nossa, a Ana é egoísta, ela não me respeita, ela sempre faz isso, eu me sinto muito rejeitada, nota 90. Né? Isso é o seu pensamento disfuncional. Para checagem de fatos, para a gente olhar na realidade, que você vai descrever o fato como ele foi. Então,
Você vai descrever a situação, que no caso da Ana seria: o fato é, a gente tinha um compromisso às 9 horas, chegou às 9h30 sem avisar. O resto, sobre ser egoísta, não respeitar e tudo aquilo, são interpretações suas. Fez isso? Escreveu o fato? Quando você foca apenas no fato, que é o atraso de 30 minutos, a raiva ou a rejeição, elas vão aparecer ali de qualquer forma, né? Mas nós não vamos parar aqui. Porque você quer entender o seu mindset, o seu pensamento, as suas interpretações. Você entendeu a situação e checou os fatos. Eu acredito que só de você checar os fatos, aquela nota que você deu para emoção vai cair um pouco, vai ficar menor. Mas você ainda está sentindo a emoção. Então agora você vai se perguntar uma coisa: quais crenças eu ativei quando eu descrevi como eu me senti sobre a situação? Nessa etapa, você vai admitir que você se sentiu rejeitado ou ignorado. E isso vai fazer parte dessa dinâmica. E essa dinâmica é uma coisa que você vai repetir muitas vezes. Não. E isso faz parte das dinâmicas que você repete. Gente, essas são dinâmicas, esses pensamentos são dinâmicas que eles acontecem talvez desde a infância na sua vida. E para quebrar esse ciclo de crenças que você tem, você sempre, depois de checar os fatos, vai repensar suas crenças, tá bom? E como que você vai fazer isso? Você vai listar as outras possibilidades para esse fato. Por exemplo, a pessoa esqueceu o celular descarregou, ela está ocupada. Para você conseguir perceber que a sua interpretação inicial é apenas uma das realidades possíveis e que geralmente você escolheu a pior delas. Você consegue entender que quando você olha para essas crenças, que você vai escrever ali qual foi a crença que você teve, tem algo nessa sua crença que te assusta? Algo que te ameaça? E por isso vem uma emoção ruim, por isso vem esse pensamento que está descolado da realidade, que a pessoa não gosta de você ou sei lá o quê. Isso é porque você sente que algo está em risco. Então a gente vai identificar qual que é essa ameaça. É muito importante que você seja cientista de si mesmo, tá? E a pergunta que você vai fazer é: que é ameaçador nisso? O que me preocupa nessa situação? Ali no exemplo da amiga, pode ser medo de abandono, medo de fim de relacionamento, e isso é doloroso. Mas vamos de novo refazer a rota. A gente não vai seguir esses pensamentos instintivos e já vai acreditar em tudo de novo que a gente já pensou lá no início. Mas a quarta coisa, que é analisar a catástrofe e se planejar. Você vai pegar um papel ou as notas do seu celular e vai criar 3 cenários para a situação. Um cenário muito ruim, um cenário médio e um cenário muito bom. Vamos para um exemplo. Você enviou mensagem para o seu parceiro ou para sua parceira há 1 hora e essa mensagem não foi respondida. Você fez a checagem de fatos. Você checou o fato, viu que é 1 hora, viu qual que é a sua crença e deu cenários. Nesse caso, o cenário muito ruim é onde que seu pior medo vai se confirmar. Então, você vai escrever a situação: ó, ele não me respondeu porque ele tá realmente bravo e quer terminar comigo e tá me ignorando de propósito para me punir. Esse é o pior cenário. Então, você vai fazer um planejamento para esse pior cenário. Se isso acontecer e ele quiser terminar, ou ele estiver sendo desrespeitoso e me ignorando, eu vou sentir a dor, mas eu vou agir com eficácia. Eu não vou implorar, não vou mandar 50 mensagens, eu vou esperar o momento de uma conversa presencial, aonde que eu vou usar minhas habilidades de comunicação para dizer como eu me sinto, e se não houver nenhum tipo de respeito, eu sei que eu sobrevivo ao término. Show? Segundo cenário, que é o cenário médio, que as coisas podem ser o pouco que você pensou, mas não exatamente. Vamos supor que o cenário vai ser: eu tô pensando que algo chato aconteceu, mas não é o fim do mundo. A situação para isso: ele viu a mensagem e ficou com preguiça de responder na hora ou tá irritado com algo porque decidiu dar um tempo de celular. Qual que é o planejamento que eu vou fazer se isso aconteceu? Se isso for verdade, quando a gente conversar, eu vou praticar uma escuta eficaz. Eu vou perguntar se algo aconteceu e depois eu vou explicar: olha, eu me senti muito ansiosa, aquela mensagem era importante para mim, a gente pode combinar de fazer isso nas próximas situações? E aí, é um problema que ele vai ser contornável com diálogo. O cenário 3 é onde que o cenário é muito bom, aquela realidade simples, que o fato não tem nada a ver com você. Vamos imaginar que nesse cenário a situação seria: o celular dele descarregou, ele entrou numa reunião de última hora e simplesmente deixou o celular em silencioso e esqueceu. Ele ainda te ama e não tem conflito nenhum. Qual que é o planejamento para esse cenário? Nesse caso, eu não preciso fazer nada. Meu único trabalho agora é regular minha própria ansiedade. Eu vou fazer outra coisa, eu vou correr, vou ver uma série, vou estudar, para não deixar um pensamento falso estragar meu humor e vou me encontrar com ele mais tarde. Pronto.
você está preparado aí para 3 cenários. Quando, gente, você desenha o cenário ruim e cria um plano de ação para ele, a sua mente para de ficar enviando sinais de alertas, e se você pensa o que você sente, você vai se sentir melhor. O medo vai diminuir, porque você percebe que mesmo que o pior aconteça, você tem habilidades para lidar com essa situação. Você deixa de ser refém do que está te matando, que provavelmente é a incerteza. E agora a gente vai voltar lá para a pergunta inicial. A emoção que eu estou sentindo agora, depois daquela resposta, condiz com fatos? Se depois dessa análise toda, a nota da sua emoção, que no exemplo era raiva, baixou de 90 para 40, a técnica funcionou, se adequou sua química cerebral à realidade. E é isso que você vai fazer nos momentos difíceis da sua vida. Só quero te lembrar uma coisa. Se for um fato realmente grave, tipo como uma demissão, é muito normal que essa emoção continue alta. Você é gente, você vai sentir. Nesse caso, a técnica também serve para você não se afundar em sofrimento desnecessário e focar em como resolver o problema de forma efetiva. Então, mesmo que não caia a sua emoção fazendo essas técnicas, você tem uma habilidade de resolução de problemas. O objetivo dessa técnica, gente, não é ignorar emoções. Longe disso. É sim limpar o filtro de distorções, como ai, sempre faz isso comigo, sempre acontece isso comigo, ou nunca acontece isso comigo, para que você não reaja de forma desproporcional e pare de repetir padrões de sofrimento. Porque mesmo checando os fatos, mesmo quando você checa os fatos, eles não são ponto final. Quando você direciona seus pensamentos para a situação real, quando você direciona seus pensamentos para serem efetivos, você percebe que com as habilidades corretas, você vai conseguir lidar com tudo. E esse é o mindset de elite. Você agora tem uma estratégia de alta performance, onde você nomeia a emoção, checa os fatos e planeja os cenários. Você tem na mão uma ferramenta de engenharia cerebral. Então, sempre que se aplicar esse método em um momento de turbulência, você vai estar interrompendo o sequestro da sua amígdala, você vai impedir que seu cérebro emocional assuma o volante e tome decisões baseadas nos medos da sua infância, nos traumas do seu passado. Você vai estar forçando a neuroplasticidade. Quando você escolhe o fato ao invés do drama, você cria novas vias neurais. Você está literalmente ensinando o seu cérebro que ele não precisa entrar em modo de sobrevivência por causa de uma mensagem não respondida ou imprevisto. Você está assumindo o controle da química. Gente, quando você para de jogar lenha nessas interpretações erradas que você tem, que você acredita muito que aquilo é verdade, o pico de cortisol e de adrenalina baixa e você estabiliza a química interna através do pensamento lógico. E o principal, nessa técnica, você também acolhe suas emoções. A gente não luta contra nossas emoções, gente. Uma mente inabalável não é aquela que não sente, mas é aquela que não é sequestrada por distorções. O seu mundo externo, ele é apenas um reflexo da precisão do seu mundo interno. E dominar a checagem de fatos é o primeiro passo para o seu mindset de elite. Só que existe um teto, né, para o quanto a lógica pode te proteger se essa base estiver quebrada. E muitas vezes a gente até consegue racionalizar o medo, mas ainda se sente insuficiente. Isso acontece porque a sua autoestima não é sobre skincare ou frases de afirmação. Isso acontece porque ela é construída sobre 6 pilares psicológicos profundos que vão determinar se você vai apenas sobreviver aos fatos ou se você vai prosperar através deles. Você sentiu que hoje você aprendeu a limpar esse filtro da sua mente, a pensar com clareza? O próximo passo obrigatório para você é entender como fortalecer o seu valor interno para que nenhum fato externo te abale. Então, eu vou deixar um vídeo aqui para você clicar, aonde que eu mostro para você o que a psicologia diz sobre a autoestima e por que ela é o sistema imunológico da sua mente. E antes de ir, se você quer um lembrete físico desse mindset na sua mesa, essas canecas aqui que eu apareço nos vídeos, elas são feitas 100% por mim, de forma artesanal, e cada uma delas é única, não existe outra igual. Assim como o processo de se tornar esse mestre da sua própria mente. O link para garantir a sua vai estar aqui na descrição e eu entrego para todo o Brasil. Eu te vejo no próximo vídeo.